Existe um mecanismo usado na elaboração de um texto e que retoma outro texto sem alterar o seu sentido ou a sua lógica. Na sua redação, você poderá usar tal mecanismo para fazer referência a um dos textos da sua prova. E é sobre ele que falaremos neste vídeo. Fique aqui e verá. Vamos juntos? Salve, gente! Você está no canal Prep. Aqui nós só tratamos de exame de seleção do Instituto Federal do Rio Grande do Norte. Se vai concorrer a uma das vagas do IFRN, está no lugar certo. É sempre bom lembrar que os assuntos aqui abordados têm como foco as provas de português e redação do IFRN. Portanto, evitaremos falar de particularidades ou exceções. Aqui nós vamos direto ao que interessa. A banca organizadora do exame de seleção do IFRN orienta os candidatos com relação a esse mecanismo da paráfrase. Observe os itens 3 e 4 nas orientações para a produção escrita. Item 3. Caso haja cópia integral de trechos dos textos da prova, será dada nota 0 à redação. Mas se houver autoria em mais de 8 linhas no restante da prova, deve-se atribuir, no máximo, metade da pontuação para o item da textualidade. É claro que você não vai copiar os textos integralmente. Também não copie sequer trechos dos textos. A banca determina que a redação deve ter mais de 8 linhas com suas palavras e ideias. Mesmo assim, ao copiar os trechos, o candidato vai perder pontos no item textualidade. Item 4. Em caso de paráfrase, a produção deve ser corrigida normalmente. Aí você vê que o item 4 permite que se faça paráfrase, mas para que se sinta confiante, é importante conhecer bem essa técnica e praticar. Quando você está escrevendo uma redação, em alguns momentos olha para os textos de apoio e sente que pode usá-los para melhorar a sua argumentação, não é mesmo? Mas você não quer copiar o trecho que considera ideal para a sua argumentação. Quer passar aquela ideia, mas com suas próprias palavras. Pois saiba que existem técnicas para você fazer isso e muito bem. A paráfrase é um recurso que consiste na reformulação de um texto já existente. Isso por meio da troca de palavras e expressões, mas mantendo-se a ideia do texto original. Você poderá usar tal recurso, no entanto, precisa seguir certos princípios básicos. Vejamos alguns deles. Relabore ideias e sentenças conforme aparecem no texto original. Fique atento para que a sequência lógica não seja perdida. Não deixe de colocar as informações essenciais do texto usado como referência. O conteúdo principal do original deve permanecer. Não inclua informações ou ideias próprias. Simplifique sempre que possível, utilizando palavras e construções que não sejam iguais às do texto base. Observe com atenção esta transformação. Aqui está o texto original. Cientistas afirmam que ondas de calor na Europa e nos Estados Unidos não seriam possíveis sem a ação humana. De acordo com o estudo, os eventos extremos registrados nas últimas semanas foram acentuados pelas mudanças climáticas no planeta. Agora vamos fazer uma paráfrase desse texto. Sem a interferência humana, seria impossível a ocorrência de ondas de calor na Europa e nos Estados Unidos, afirmam cientistas. Conforme estudo, as mudanças no clima do planeta contribuíram acentuadamente para o aumento dos extremos ocorridos nas últimas semanas.
Vamos fazer juntos uma análise desse resultado final. As ideias e as sentenças foram reorganizadas. A sequência lógica não foi perdida. As informações essenciais do texto original foram usadas como referência. O conteúdo principal do original permanece. Não foram incluídas informações ou ideias próprias, ideias suas. O texto resultado da paráfrase continua simples como o original. Para uma análise mais detalhada, você pode repetir ou até pausar o vídeo. Veja que a paráfrase é um recurso que requer treino, já que é necessário compreender bem a mensagem transmitida. Quando parafraseamos, estamos sobrepondo um texto a outro. Além da interpretação de texto, o exercício da paráfrase exige um certo repertório de vocabulário. Exige conhecimento das estruturas das frases. Vamos treinar com mais um texto. Aqui está o texto original. Quando um ciclista cruzava a rua, foi atropelado por um carro. O motorista não prestou socorro à vítima e fugiu. Algumas pessoas, entretanto, conseguiram anotar a placa do veículo. O rapaz foi levado ao hospital mais próximo. Os médicos disseram que sua condição é estável. Agora vamos ver a paráfrase desse texto. Ao cruzar a rua, um veículo atropelou um ciclista. A pessoa que dirigia fugiu, ignorando a condição da vítima. A placa foi anotada por testemunhas no local. Um hospital nas proximidades recebeu a vítima e os médicos falaram que seu quadro é estável. Como percebeu, a paráfrase manteve a melhor correspondência em relação às informações originais. No texto parafraseado, foram realizadas mudanças sintáticas nos períodos, como também foram utilizados sinônimos para evitar a cópia. Como a paráfrase nada mais é do que uma reescrita, isso sem alterar o sentido, selecionamos algumas dicas importantíssimas para você conhecer e praticar. Faça as substituições necessárias usando sinônimos, antônimos, palavras acompanhadas da negativa e prefixos negativos. Troque uma expressão verbal por uma nominal e vice-versa. Veja quantas formas temos para expressar ideias semelhantes. É importante estudar. O estudo é importante. É importante que estudemos. Estudar é o que importa. A importância do estudo. Mude a ordem dos termos no período. Ouvindo o repórter falar, concluí que tudo aquilo não daria em nada. Cheguei à conclusão, ouvindo o repórter falar, de que tudo aquilo acabaria em nada. Mude a voz verbal. Um terremoto atingiu a Turquia. Aí é a voz ativa. A Turquia foi atingida por um terremoto. Aí temos a voz passiva. Faça a troca de locuções por palavras e vice-versa. Veja um exemplo com locução adjetiva. Os carros ficaram estacionados na área ao lado. Ao lado é locução adjetiva. Você pode substituir essa locução por lateral, na área lateral. Uma locução adverbial. Os cães passaram a noite em silêncio. Em silêncio é locução adverbial. Substitua por silenciosamente. Uma locução prepositiva. Todos concordaram, com exceção do árbitro. Com exceção de é uma locução prepositiva. No lugar você poderia usar exceto.
Todos concordaram, exceto o árbitro. Veja uma locução conjuntiva. Continuarei aqui, mesmo que fique escuro. Você pode substituir mesmo que por embora, que também é conjunção. Verbal, locução verbal. Tenho trabalhado em todos os finais de semana. Essa locução tenho trabalhado pode ser substituída por uma forma simples do verbo trabalhar. Trabalho em todos os finais de semana. Mas atenção, quando você mudar a posição dos termos dentro da frase, que podem ser palavras ou expressões, isso pode alterar o sentido do texto. Fique atento para esses casos. Por exemplo, quando empregamos as palavras só, somente e apenas, é necessário atenção ao sentido que elas vão dar. Veja os exemplos. O Guilherme só comprou a prancha de surf. Não comprou nada mais. Só o Guilherme comprou a prancha de surf, mas ninguém comprou. O Guilherme comprou só a prancha de surf, sem a ajuda de alguém. É fácil perceber como as diferentes posições da palavra só levam a interpretações diferentes. Considere também que os adjetivos podem gerar dúvidas da mesma forma. Observe, ele é um amigo velho, um amigo idoso. Ele é um velho amigo, uma amizade antiga. Perceba que a posição vai alterar o sentido. A pontuação também faz isso. Poderá haver mudança de sentido referente ao emprego da vírgula. Observe. Os funcionários que fizeram greve foram demitidos. Os funcionários que fizeram greve foram demitidos. Na primeira situação, apenas os funcionários que fizeram greve foram demitidos. Na segunda, todos os funcionários foram demitidos porque todos fizeram greve. Então atenção para isso, porque pode alterar sensivelmente o sentido daquilo que você escreve. Prestigie-nos com a sua curtida, pois fazemos esse trabalho dedicado a você. O seu like é muito importante para nós e nos ajuda a alcançar mais pessoas. Inscreva-se no nosso canal, pois quanto mais inscritos tem um canal, mais o YouTube o reconhece como relevante e recomenda para outras pessoas. E quando inscrever-se, ative o sininho das notificações, assim será avisado toda vez que postarmos um vídeo inédito. Também compartilhe os nossos vídeos com os seus amigos. Aqui você vai ter vídeos durante todo o ano sobre gramática, compreensão textual e redação para todos os alunos do ensino fundamental. Conheça também as nossas playlists no final do vídeo. Antes de encerrarmos este vídeo, vamos praticar usando um trecho do texto 1 do Exame de Seleção do IFRN para acesso em 2022. Faça a paráfrase dos períodos usando os recursos estudados. Na descrição deste vídeo, você encontra uma sugestão de resposta. A sua poderá ser diferente, contanto que mantenha uma sequência lógica e o conteúdo principal. Para tentar acabar com o garimpo ilegal, o governo já anunciou que vai propor a regulamentação da Constituição nos artigos sobre exploração em terras indígenas. A ideia seria permitir ganhos econômicos e organizar a fiscalização dos garimpos. Antes de qualquer mudança, o governo tem que ouvir as comunidades envolvidas. Selecione textos e treine fazendo paráfrases. Isso vai lhe dar mais confiança quando precisar fazer em suas redações. A paráfrase vai ser útil
quando precisar extrair do texto da prova uma ideia que julga muito importante e vai ajudá-lo na defesa da sua tese. Não tenha receio de fazer paráfrases. Com treino, vai sentir-se mais seguro. Espero esta aula ter contribuído para o seu crescimento na arte de redigir. Até o próximo vídeo. Fique com Deus.